Ele é Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Eu gosto muitas vezes de fazer lembrar os irmãos o testemunho lá do indiano, hoje nosso irmão Peter, aquele jovem que na sua adolescência ouviu o Evangelho de Jesus por meio de uns missionários, e aquele jovem, quando chegou em casa, disse: mãe, eu aceitei a Jesus como Deus, o Jesus dos missionários brasileiros que foram a pregar o Evangelho. E a mãe, o pai chegou para ele e disse: não há problema, meu filho, coloca um lugarzinho para ele ali no altar, né? Vê se ele cabe ali no altar. E o Peter disse: não, a senhora não entendeu que o Jesus que os missionários pregam, ele não divide altar com ninguém. Eu troquei todos os outros deuses por um só. E eles disseram: não, você é tolo. Nós tínhamos tantos deuses, você trocou tantos por um só, então você não é inteligente, não. E colocaram o Peter para fora de casa. Não é? E o Peter foi morar na igreja, os missionários deram lá um quartinho para o Peter viver naquele quartinho, porque ele não tinha casa para viver. E passados alguns anos, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi batizado nas águas, ele servia ao Senhor. E o pastor os missionários fizeram uma festa naquela aldeia, e o pastor tinha preparado uma mensagem para pregar. E nunca mais a família do Peter tinha falado com ele, não falava mais com ele, não tinha mais contato com ele. E então, naquela noite, o pastor, quando estava preparado para pregar, Deus disse para ele: você não vai pregar. Coloca o Peter para pregar. O Peter nunca tinha pregado na vida dele. Só ouvia. Ele nunca tinha pregado na sua vida. E o pastor, a festa não era no culto, era na praça. Então o pastor chamou o Peter e disse: Peter, Deus disse que você vai ser o pregador hoje. E o Peter, também. Então ele foi pregar. Ele chegou, pegou no púlpito assim. Ele contou para mim que pegou no púlpito assim e olhou para aquela multidão. Quando ele olhou para aquela multidão, ele começou a chorar, porque ele não sabia o que dizer. E ele começa a chorar, e ele está chorando, as lágrimas caindo. Então ele sente com fogo descendo dos céus sobre a vida dele. E ele sentiu um calor extraordinário. Ele começou a falar em outras línguas e falou por mais ou menos 40 minutos. Quando ele fez o apelo para aceitar Jesus, a primeira pessoa que aceitou Jesus foi o pai do Peter, que já não falava com ele há muitos anos. E Deus fez ali grande obra. Então, convidaram ele de volta. Não, meu filho, agora nós entendemos. Jesus também entrou no nosso coração. Volta para casa. Ele disse: não, já que Deus começou uma grande obra na minha vida, eu vou até o final. Peter casou com uma irmã missionária do Brasil, está casado e faz missões em toda a Índia hoje. Deus é tremendo. Deus muda histórias. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, está conosco nesta manhã o Daniel, a Simone. Eu acho que o Daniel e a Simone já estiveram cá conosco. Não é? Já estiveram cá conosco. Não é? O Daniel, a Simone, a Maiara. Micaele. Muito bem. Eu pensei que o Edmar tinha escrito em francês. Tá? Eric, é isso? Glória. E a dona Maria? Eu pensei que ele colocou Dona Maréia. Edmar. No final a gente conversa com Edmar. Glória a Deus. São convidados da nossa irmã Jéssica, do nosso irmão Edmar. Os irmãos estão felizes com a presença desta família. Os irmãos podem dizer: sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E volte sempre. Bem-vindo. Vamos adorar ao Senhor nosso Deus juntos nesta manhã. Queridos, eu queria nesta manhã ler a palavra de Deus. Antes de nós orarmos, eu quero orar já pela sua vida, pela sua casa. Mateus capítulo de número 7, para nossa meditação nesta manhã. Mateus capítulo de número 7. Se você puder ficar de pé, eu quero já orar pela sua vida. Por favor. Mateus capítulo de número 7. Nesta oração nós vamos apresentar alguns irmãos que não podem estar presentes, estão a viajar, outros a trabalhar, a nossa irmã Ana, nossa irmã Tereza, que está em Angola,
Todos, se não esquecer o nome de algum dos irmãos, é só apresentar, Senhor, os que não puderam vir nesta manhã, para que Deus os guarde. Os que estão de férias, né? Que Deus guarde nas férias. Ora, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14, diz assim, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nós vamos também estar conosco a... Peraí, 3 vezes o nome. Ai, meu Deus do céu. A Lítia, é isso? Né? Está conosco também nesta manhã. É sobrinha da nossa irmã Teresa, né? É filha da nossa irmã Albertina. Né? Os irmãos querem dar um bem-vindo a esta serva do Senhor. Os irmãos podem dizer: seja bem-vinda, em nome de Jesus, e volte sempre. Queridos, eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Eu queria que você fechasse os seus olhos no momento em que nós vamos entramos na presença do Senhor, nosso Deus. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Coloca a tua família diante do Senhor nesta manhã. Coloca a tua vida diante de Deus nesta manhã. Todos nós temos uma caminhada, uns é mais agradável do que outros, mas todos nós temos uma caminhada em que nós precisamos da ajuda de quem é mais forte do que nós. Uns recorrem a outras portas, batendo, correndo atrás de bruxarias e de tantas coisas, de pensamentos humanos, de filosofias humanas, mas existe um Deus que criou os céus e a terra. E a nossa mensagem domingo passado foi: onde você se encontra no plano de Deus. O problema do homem é ele se sentir inútil, sem valor e não pertencer a nada. Mas nós temos que ter na nossa mente em que lugar, qual é o lugar que nós ocupamos no plano de Deus. E Deus tem um plano para a nossa vida. E se você ler a palavra de Deus, se você participar do discipulado, se você continuar vindo aos cultos, você não pode passar 10 anos sem saber qual é o plano de Deus para a sua vida. Ah, pastor, mas eu fui a uma igreja uma vez e alguém me disse que Deus tem um plano na minha vida e eu não sei ainda que plano é esse. Você precisa saber que plano é esse. Porque Deus é Pai, Ele é amigo e qualquer caminho tortuoso não provém do Senhor. Então eu quero orar pela tua vida nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, Deus de toda glória, Deus eterno, em nome de Jesus, nós queremos te louvar na manhã deste dia. Ó Deus, neste dia em que o Senhor fez para que nós possamos nos alegrar em Ti. Pai, eu quero te louvar nesta manhã por estar na Tua presença, porque o Teu Espírito Santo nos conduziu até este lugar para Te adorar. Eu quero orar, Senhor, por toda a Tua igreja aqui reunida. Pai, eu quero orar também abençoando a vida daqueles que não puderam vir, que estão de férias, que estão a trabalhar. Ó Deus, que estão ocupados com alguma outra situação. Pai, guarda-os aonde quer que eles estejam. Proteja-os, Senhor, de todo o mal, dá livramento, para a glória do Teu santo nome. Mas, ó Deus, olha para cada vida, cada coração que entrou aqui nesta manhã. Ó Deus, eu te peço que cada um, Senhor, possa ser tocado pelo Teu Espírito. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, Senhor, que estão sendo convidados por algum servo do Senhor aqui deste lugar. Pai, eu te oro para que em nome de Jesus o Senhor possa surpreendê-los para a glória do Teu nome. Os Teus caminhos, Senhor, são perfeitos, são planos, Senhor. Ó Deus, eu te oro para a glória do nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que inquieta, que incomoda, que entristece, tudo aquilo que detém, que impede o caminhar dos Teus servos, Senhor, seja repreendido na manhã deste dia.
que o Senhor possa, Deus, estender as tuas mãos sobre este lugar, ó Deus, e que cada um possa sentir a presença do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós nesta manhã, sopra sobre este lugar para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. E se alguém entrou aqui doente, Deus, a padecer de algum tipo de enfermidade, eu te oro no nome de Jesus Cristo, porque há poder no nome de Jesus Cristo para curar todo tipo de enfermidades. Senhor, para a glória do teu santo nome, que toda doença estejam elas alojadas em qualquer parte do corpo, da alma ou do espírito, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, nós arrancamos as enfermidades em nome de Jesus Cristo na manhã deste dia. Ó Deus, que os céus estejam abertos para receberes o louvor da tua igreja nesta manhã. Ó Deus, que cada louvor que foi entoado ao teu nome, que cada palavra de gratidão, Senhor, ó Deus, suba até diante do teu trono, e tu possas te agradar da vida e do louvor do teu povo nesta manhã. Te oramos nesta manhã gratos pela tua bênção, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem estar sentados. Vamos adorar ao Senhor nesta manhã, que é bom e é uma fortaleza no dia da angústia. Podem estar sentados, por favor, meus irmãos. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Ora, Mateus capítulo de número 7, para a nossa meditação na manhã deste dia. Mateus capítulo de número 7. Nós lemos o versículo de número 13 e 14, ao falar o Senhor Jesus no seu primeiro discurso. Se você lê a palavra de Deus e você fizer esta conexão que eu vou dizer agora, você vai entender que tanto no princípio como no final do ministério de Jesus, as suas palavras foram muito fortes. Não que no decorrer de todo o seu ministério não fosse, mas nós entendemos que quando uma coisa começa mal, a tendência é que ela não termine bem. E existe também a urgência de quando nós estamos a terminar algo, nós fazemos de forma contundente, de forma poderosa, que nunca seja esquecido. Seria como perguntar se você soubesse que iria morrer amanhã, o que você faria hoje? Né? Em cada cultura há um pensamento diferente. Se você pergunta isso para um japonês, ele vai lhe dizer de forma sem hesitação. Ele vai dizer claramente: o que eu tiver para fazer, eu vou fazer de forma perfeita, porque as minhas obras, as minhas últimas obras, serão as que vão ficar marcadas como a obra da minha vida. Então nós precisamos fazer isso, e Jesus não só no início e no final do seu ministério, esse primeiro discurso de Jesus, em Mateus do capítulo 5 ao capítulo de número 7, nós encontramos o primeiro discurso de Jesus e, conforme nós falamos agora, Jesus vai falar de coisas, dos pilares do Evangelho, dos pilares do cristianismo. E quando eu falo de cristianismo, eu não falo de religiões, eu falo da poderosa e pura palavra de Deus, da vontade de Deus revelada para o homem. Não adianta seguirmos uma religião e não termos a prática da poderosa palavra de Deus na nossa vida. Então nós precisamos ter a aplicação prática do Evangelho em nossa vida. E o Senhor, ele vai já no finzinho do seu discurso, o Senhor, ele parece que coloca duas coisas que estão desconectadas de tudo. Se você ler, quando nós falamos com
algum estudioso, ele diz, temos que fazer uma exegese, temos que fazer uma hermenêutica para entender o contexto, porque texto sem contexto é um pretexto e tal, e está correto, e nós precisamos estudar a palavra de Deus contextualizada. Por isso que alguns sabem a história de Davi, sabem o Salmo 23, mas não conhecem a história da salvação, porque não leem a palavra de Deus de forma contextualizada. É muito importante. No entanto, nós que lemos a palavra de Deus, temos que ser honestos com ela e entender que de vez em quando Jesus, ele parece que no meio do seu discurso, parece que ele lembrava, não é assim, mas parece que ele lembrava de alguma coisa e traz algo que não tinha nada a ver com a história, aos nossos olhos, de forma passageira, de forma simples, né? Simplista, uma visão simplista, parece que não tinha nada a ver, mas nesta manhã eu quero que você entenda que Jesus, ele é mais sábio do que qualquer um de nós, e se ele quis falar algo é porque ele sabia que tinha que estar ali para chamar a nossa atenção. E estes versículos que nós lemos nesta manhã, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele parece que está descontextualizado. Se você for fazer uma exegese do texto, você não vai encontrar muito que diga sobre esse texto nos versículos anteriores, nem tão pouco nos versículos posteriores. Você vai encontrar muita coisa que vai explicar esses versículos. Mas a primeira coisa que eu tenho que ter em relação à palavra de Deus é a honestidade de aceitá-la como ela é. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu ache pesada, mesmo que eu ache difícil, eu tenho que ter honestidade diante de Deus, de aceitar a palavra de Deus como ela é. Se eu não compreendo, eu não mexo nela, eu deixo ela lá, eu vou orar, eu vou buscar a Deus e com certeza com o tempo eu vou compreender, porque é vontade de Deus que nós compreendamos a sua palavra. Há muita gente que diz, o livro do Apocalipse, o livro disso ali e tal, é muito difícil. Não há livro difícil na Bíblia, meus irmãos. Não existe livro difícil na Bíblia. Difícil é quando eu tenho uma mentalidade mundana e quero aplicá-la à palavra de Deus. Eu quero compreender a palavra de Deus. Eu tenho que deixar que a minha mente seja moldada por ela. Se assim não for, qualquer versículo vai ser difícil. Eu vou ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e vai então surgir grandes confusões. Por quê? Porque nós não somos moldados pela palavra, mas quando nós somos moldados pela palavra, então a palavra de Deus, ela torna-se fácil. Pastor, você está dizendo que a Bíblia é toda fácil? Não, eu digo que tem coisas difíceis na Bíblia de compreender, mas a Bíblia como um todo, ela é fácil, porque ela é a narrativa de um Deus de amor se revelando para quem ele ama, para mim e para você. Logo, Deus não pode ser um Deus esquisito, um Deus complicado. Ele é um Deus simples. Ele se revela de maneira simples para que nós compreendamos os seus desígnios e o seu caminho e a sua vontade para nós. Há pelo menos uma pessoa que concorda e entendeu, pode dizer amém. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, quantos de nós já ouvimos que o caminho da salvação é um caminho difícil? Quantos de nós já ouvimos isso? A grande maioria de nós. Muitos de nós até já fomos a alguma igreja em que o pastor diz, o caminho é estreito, então a mulher não pode cortar cabelo, porque o caminho é estreito. Não pode, os homens não podem usar bermuda porque o caminho é estreito. Alguma pessoa aqui já ouviu alguma igreja que é assim, mais ou menos, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o caminho é estreito? Né? Algumas pessoas já ouviram, né? Queridos, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos olhar para esse trecho bíblico e vamos entender que Jesus está a falar, primeiro, literalmente, diretamente para os judeus. Jesus está a falar para um povo que vivia debaixo, apesar de nesse momento estar debaixo do jugo dos romanos, mas era um povo que conhecia a palavra de Deus. Jesus está a falar para quem conhecia os preceitos divinos.
E se tem uma coisa que você vai ver muitas vezes, nunca o povo de Deus achou pesada a palavra de Deus. Mas quando eles queriam viver em pecado, eles diziam que o caminho de Deus era pesado. Como tivemos um vizinho uma vez, lá no nosso prédio, e ele me convida, ele e a esposa me convidam a mim e a minha esposa, porque eles estavam com problemas, e ele expõe ali a situação que ele estava a viver, e ele pergunta qual é a solução, e eu disse para ele, a solução é você abandonar esta casa, é você voltar para sua esposa, é você se reconciliar com a sua esposa, é você voltar para a sua família, deixa essa mulher que é a outra, é a sua segunda, é uma opção que você tem, e ele disse, e se eu não quiser? Eu digo, vai para o inferno, você e ela. E aquele homem olha para mim e diz assim, dentro da casa dele, porque se tem uma coisa que Deus me deu foi coragem para dizer a palavra de Deus e não temer a homem nenhum. A minha vida está na mão de Deus. E aquele homem olha assim e diz, mas eu tenho alguns amigos lá no Brasil que são pastores e que diz que eu estou bem. Eu digo, o problema é eles vão responder por aquilo que eles falam. A minha responsabilidade é falar a palavra de Deus. Você está errado. Ele disse, se eu morrer agora, eu digo, vai para o inferno, você e a senhora fulana de tal. Vai para o inferno. E ele olha para mim e ele diz assim, o caminho de Deus então é pesado. Eu disse, não. O caminho de Deus é leve. Pesado é o seu pecado que você não quer deixar. Não confundamos o caminho da salvação com o caminho da nossa própria vontade. Jesus diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. E é apertado o caminho que conduz à vida. Talvez você nunca tenha meditado sobre este trecho bíblico, mas a minha função é te trazer uma palavra de Deus que sara a tua alma nesta manhã. E eu quero fazê-lo de forma mais fiel possível. O que é uma coisa apertada, para você saber. Vamos lá. Nós só vamos ter uma noção do que Jesus estava a dizer quando você estiver calçando um sapato apertado. Você quando coloca um sapato no pé, novo, você compra aquele sapato e você coloca nos pés. Ah, meus irmãos, e é tão bonito, é tão giro, mas daqui a pouco começa aquele dedinho, sabe? Aí começa a ficar dormente, começa a adormecer, né? E no início não dói, começa só a adormecer e você vai sentindo aquele incômodo, daqui um bocadinho aquele incômodo passa a ser dor, e uma coisa tão pequena, daqui a pouco você começa a não andar direito porque o sapato é apertado, e Jesus disse que apertado é o caminho que conduz à vida. Eu já tive a infelicidade, espero que vocês não, de ficar preso no elevador. Pense numa coisa boa. A gente entra logo em comunhão com Deus. Já caiu o elevador, você já não desce, você já sobe logo para o céu, porque já está, digo, Jesus, tem misericórdia. Não é fácil estar num lugar apertado. Imagina que você vai para a igreja e o seu amigo diz assim, olha, está errado, não pode ir 6 no carro de 5, também está errado. Mas quem nunca? Né? Está ali o polícia. Você toma cuidado, o polícia está ali. Né? Aí alguém diz assim, irmão, vamos assim, o caminho não é muito longo, vamos lá, aperta aqui, mas vai toda gente assim, irmão. Tá apertadinho, irmão. Aí quando você termina, você está pedindo a Deus para terminar a viagem logo, e se o motorista não for bom como o pastor, né? O carro anda assim, né? Aí já está apertado, parece que está socando para gente, para caber mais alguns, né? Misericórdia. É uma aflição, meus irmãos. Porque nada que é apertado, irmão, é agradável para nós. Nós não fomos feitos para viver em aperto. Nós fomos feitos para viver em largura, em plenitude.
numa vida abundante. Amém? Amém. Mas chega Jesus e diz assim: o caminho para os céus é apertado, a porta é estreita. Pastor, então eu não quero aceitar Jesus porque o que é que eu tenho que fazer então para fazer parte desta igreja? O que é que eu tenho que deixar para fazer parte do Evangelho? Há 3 coisas que tornam o nosso caminho apertado. O aperto, irmão, incomoda, machuca, não nos deixa margem para fazer muita coisa. Se você estiver apertado financeiramente, você sabe. Você não tem muitos planos, você tem só vontades, sonhos, porque está apertado. Nasce o desejo de comer uma coisa que você não consegue. Isso vai magoando a gente, vai incomodando a gente. E se esse aperto demora muito tempo, começa a gerar lágrimas, angústia e muitas vezes vergonha. Ninguém sabe que você não tem dinheiro. Mas nesse momento você está em aperto. Você acha que tem uma placa em cima da sua cabeça, não tenho dinheiro. Porque você acha que toda a gente vai saber que você não tem dinheiro. Aí quando você está sem dinheiro, você veste a roupa melhor, você coloca o perfume, o restinho do perfume que tem, que é para não parecer a ninguém que você está em aperto. Mas eu quero vos falar nesta manhã de algumas coisas boas. Porque um caminho tão glorioso é um caminho estreito. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o caminho do Evangelho é um caminho de glória. Evangelho não cansa. Evangelho não magoa. Evangelho não humilha. Qualquer noção que nós tenhamos de um evangelho que nos humilha, que nos amedronta, que nos coloca para baixo, que nos oprime, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é a melhor dádiva que Deus pode dar ao homem. Evangelho é tirar peso dos ombros. Evangelho é quebrar cadeias, é expulsar demônios, é dar alegria da salvação. Aquele que só pensava em morrer, agora quando recebe o Evangelho, recebe a glória, o sabor da vida, o sentido de viver, as cores da vida, você recebe por meio do Evangelho. Oh, queridos irmãos, eu estou a pregar nesta manhã, mas eu sei que se eu desse oportunidade a cada um de vocês aqui, muitos de vocês iriam dizer a mesma coisa, iriam dizer: olha, eu era uma pessoa triste, tem gente aqui que nem sequer conseguia dormir, mas depois que o Evangelho entrou na sua vida, no seu coração, agora é preciso chamar, acordar, porque senão não acorda, vai dormir passado o horário, porque dorme o doce sono, porque a sua história mudou. Evangelho é glória, irmãos. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum líder religioso tem autoridade para estreitar a porta dos céus mais do que aquilo que Jesus falou. E muitas vezes as pessoas estão indo às igrejas em vez de receber palavra de vida, porque você veio aqui para receber palavra de vida. Eu não quero saber, não é da minha conta se você crê, se você não crê. A minha função como ministro de Deus é falar a palavra de vida. A minha oração é que você encha o seu coração de palavra de vida e leve para a sua casa, e leve para onde você estiver, porque a palavra de vida, ela tem um poder tão extraordinário que ela não impacta só a nossa vida, ela impacta até aqueles que estão ao nosso redor, porque é palavra de vida.
Nós não temos o direito de pegar o Evangelho e massacrar as pessoas. Jesus morreu para nos dar vida. Jesus morreu para te dar vida. Tem alguém que crê nisso? Então faça-me um favor. Diga para alguém aí, Jesus veio para te dar vida. Jesus quer te dar vida. Jesus quer te dar vida. Jesus veio para te dar vida. Aleluia. Pronto, pastor, agora o senhor complicou as coisas. Porque eu já estou quase crendo que o Evangelho é bom demais. Eu já estou quase acreditando que o Evangelho é realmente maior do que as filosofias, do que o budismo, do que o hinduísmo. Eu já estou quase acreditando nisso, pastor. Mas quando eu olho para o versículo que o senhor leu, que a porta é estreita, eu não consigo entender isso. Como nós definiríamos uma coisa estreita? É que não cabe tudo. É estreito porque não cabe tudo. O caminho do Evangelho, não deixando nunca de ser glorioso, não cabe a minha vontade. É a primeira coisa que faz o caminho do Evangelho se tornar apertado. Quanto mais nós quisermos fazer a nossa vontade, mais estreito o caminho parece se tornar. Quanto mais a nossa vontade ela prevalece e nós lutamos contra a vontade de Deus, mas parece que o caminho está estreitando cada vez mais. E tem muitas pessoas, provavelmente algumas aqui, que estão lutando com Jesus. Porque a sua vontade não está de acordo com a vontade de Deus. E quando a nossa vontade, irmãos, ela não é moldada pela vontade de Deus, a vida familiar se torna um inferno. A vida na igreja se torna um inferno. Você, consigo mesmo, se torna um inferno. E aí nós dizemos, e aí Jesus diz, não nós, Jesus diz, o caminho da vida, a porta que conduz à vida é apertada. Só dá para passar um de cada vez. Não dá para passar a minha vontade e a vontade de Jesus. Uma das duas vontades terá que morrer. E eu quero concluir a mensagem nesta manhã. Então eu vou pular alguns pontos aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor, nesta manhã. Eu quero orar por ti. Eu queria que você orasse também nesta manhã. A porta é estreita porque não pode prevalecer a tua vontade e a vontade de Deus. Só dá para passar uma vontade. Faz um compromisso com Deus nesta manhã e diz qual é a vontade que vai morrer. Qual é a vontade que será feita. O caminho do Evangelho, tu precisas conhecer a glória do Evangelho ainda. Pastor, mas eu já vou à igreja há tantos anos, pastor, e ainda eu não sinto este gozo, esta glória que o Senhor está dizendo. Eu até gosto da igreja, mas este poder, esta glória, eu não consegui ainda sentir no meu coração, porque a tua vontade está muito viva. Qual é a vontade que vai morrer nesta manhã?
Diz para Deus, não diz para mim. Talvez você possa orar como Jesus ensinou-nos a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. No final da sua vida, Jesus ele sobe no monte para orar. E Jesus vê passar diante de si. Faltavam alguns instantes para Jesus levar bufetadas, para Jesus ser cuspido na cara, para colocarem uma coroa de espinho em Jesus. E sabendo de tudo isso, pior, os pecados de cada um de nós estariam caindo sobre ele. Naquela hora, Jesus ele diz: Pai, se possível for que eu beba, que este cálice passe de mim. Aleluia. Todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ei, você está sendo enganado há muitos anos. Deixa eu te dizer uma coisa. Estão colocando um Deus que tem prazer no sofrimento e está aí a dizer: vem para a minha vontade. E nós, muitas vezes, nas igrejas, somos levados a crer que a vontade de Deus é o pior para nós, é você perder o que você tem. E muitas vezes, e normalmente, não é nada disso. A vontade de Deus é te enriquecer, a vontade de Deus é te fazer filho, a vontade de Deus é te levar à mesa com Ele, a vontade de Deus é andar contigo, é te dar livramento, é andar de mãos dadas contigo na terra. Aleluia. Qual é a vontade que vai morrer nesta manhã? A vontade de Deus ou a tua vontade? E enquanto as duas vontades prevalecerem, o caminho não só será estreito, como ele será impossível de ser trilhado. Bendito é o nome do Senhor. Por que que o caminho é estreito, pastor? Porque eu não posso entrar e trilhar esse caminho pela força dos outros. Por mais que as mães e os pais que aqui estão amem seus filhos, por mais que você ame a sua esposa e o seu esposo, o caminho é estreito, não passam dois de cada vez. A chamada de Deus para a nossa vida, ela é individual. Pastores desviados da palavra de Deus hoje, esposa de pastor é pastora, é mentira do diabo, é mentira de Satanás. Mas estou a brincar com a igreja. Nunca houve uma chamada coletiva. Chamada individual. E já é difícil. Quando ela é individual, imagine se fosse coletiva. Imagine se você só pudesse, se você dependia do seu marido ou da sua esposa para ser ungido e chamado por Deus. Chamada individual, irmão. Mulher de padeiro não é padeira. Mulher de médico não é médica. Existe um caminho que nós temos que trilhar sozinhos. Se eu soubesse que era assim, eu não vinha. Mas veio. Te alegra. Queridos, por que é estreito, pastor? Porque não dá para entrar lado a lado. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus.
Pastor, então quer dizer que aqui quando o senhor vai orar por um irmão para ser diácono, presbítero, o senhor não ora pela esposa, não ora pelos dois. Oro sim. Mas não há consagração para os dois. Pastor, mas não é complicado tratar com casais se o homem for sozinho? É sim, senhor. Há casos que é preciso ser esposa do pastor a fazer. Só para que ninguém fique confuso. Pastor, o senhor crê no ministério pastoral feminino? Creio. Não de cargo, mas de ofício. Tem mulheres que nunca serão reconhecidas como nenhum cargo na igreja, mas elas ajudam a apacentar. Elas ajudam a pastorear, elas cuidam. Amém? O problema é que nós estamos querendo títulos, irmão. O problema é que o pastor quer terminar a mensagem e alguém bater no ombro do pastor e dizer: que mensagem boa, o senhor prega bem demais. Onde estão os homens? Onde estão as mulheres de Deus e homens de Deus que farão a vontade de Deus, mesmo que não sejam reconhecidos? Sabe o que você encontra mais hoje nas igrejas? Que você saiu da igreja. Eu pregava, eu ajudava, eu era tanto, eu fazia, acontecia, e o pastor nunca me consagrou para o ministério. Está com uma visão muito boa de evangelho. Só que não é a visão bíblica. Quando nós começamos a trilhar o caminho, é possível que os familiares não entendam. E aí, torna-se apertado o caminho. Por que torna-se apertado? Porque eu tenho que cumprir uma palavra de Jesus que diz assim: quem não amar a mim, mais do que a pai, a mãe, a esposa, a filho, não é digno de mim. Tornou-se pesado. O caminho de glória começa a ficar pesado, começa. Mas por que Jesus faz isso? Por que ele é tão mau assim fazer isso? É porque ele não quer perder a tua alma. E eu já conheci ao longo do meu ministério muita gente que deixou a igreja por causa do marido. Depois o marido deixou ela e ela ficou sem Jesus e sem o marido. Tem uma irmã que nós gostamos muito, nós e minha esposa temos um grande carinho por ela. Não vou dizer o nome, porque isso vai ficar gravado ainda. Aquela mulher, ela abriu mão de parte da sua vida por causa de um homem. Casou com ele. Viveu uma vida. Cantava que era uma... Mas canta ainda, que ela não morreu, né? Mas não sei se ainda canta para Deus. Ela canta ainda. Sabe de que eu estou a falar? Passado um tempo, este homem foi morar com a irmã dela. Ei, sabe por que o caminho é estreito? Porque és tu e Jesus. E enquanto nós não entendemos que a razão da nossa felicidade, da nossa alegria, enquanto nós não entendermos que nós dependemos de Jesus, o caminho continua sendo apertado. Eu quero encerrar. Quando você aceita Jesus como Salvador e você quer fazer a vontade de Deus, você ganha um leque de inimigos. Não se aceita Jesus. Os cantores estão fazendo isso hoje. São os cantores gospel. Vêm para a igreja, gravam música na igreja, mas nunca tiveram o novo nascimento.
Não se aceita Jesus para ter reconhecimento, irmão. Pelo contrário, quando se aceita Jesus como único e suficiente Salvador, você passa a ser esquecido. Não por Deus, não pelo povo de Deus, mas pelo mundo. Não dá para ser discípulo de Jesus e amigo do mundo. O mundo é grande demais para caber no caminho da vida. Eu tenho que evitar dizer algumas coisas, senão qualquer dia. Aleluia. Pode fechar sua Bíblia. Eu quero dar mais uma palavra de oração pela tua vida enquanto o irmão prepara um hino de louvor a Deus. Amar mais a Jesus do que a todas as coisas e a todos os outros. É fácil? Não é fácil. Deixar morrer a nossa vontade para que seja feita a vontade de Deus é fácil? É fácil trabalhar para Jesus, caminhar, andar, fazer essa jornada e não ser reconhecido por ninguém? É fácil, irmão. Não é fácil. Todos nós gostamos de ser reconhecidos. Sejamos sinceros. Então, como é que nós conseguimos? Então, como é que é possível? Esta é a razão pela qual nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Você não pode. Você não tem capacidade de o fazer. Sabendo disso, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não se entristeçam. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar outro Consolador. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, porque não é para o mundo, é para a igreja. Ele estará convosco. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesta manhã. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar das minhas palavras. Eu quero que você compreenda nesta manhã que o sucesso da nossa vida cristã depende do Espírito Santo. Não depende da oratória, não depende da grande pregação, do grande louvor. Depende do mover, do agir do Espírito Santo. E eu creio que pelo menos alguns aqui sabem que estão de pé por causa do Espírito Santo de Deus. Esta igreja crê no poder do Espírito Santo. Nós cremos, nós somos dependentes do poder do Espírito Santo. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Todas as discussões, elas vão dar em nada. Então nós deixemos as discussões de lado e mergulhemos na presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo encontre lugar na tua vida. Que você possa trilhar este caminho, que é estreito, mas é um caminho de glória. É um caminho maravilhoso. É o único caminho que vale a pena seguir. Aleluia! E trilhar nesta terra é uma vida plena com Jesus. Jesus quer preencher o teu coração. Oh Deus! A minha vida. Aleluia! Ó Senhor, Oh Deus! Visita os corações desta manhã. Oh Espírito Santo, toca!
Desde as crianças ao mais avançado em idade, toca essas vidas para a glória do teu nome. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Oh, vem Espírito Santo tocar as vidas desta manhã. Dá uma nova perspectiva para este homem, para esta mulher, para este jovem, para esta criança. Porque só Tu, Senhor, Podem as estrelas aleluia, e amar o seu dividir. eu me sinto tão seguro. Aleluia! No teu colo, oh Altíssimo, não há Ferrolho, sem porta, que se fechem. diante da tua voz, não há doença, nem cura, de que ninguém estiver diante de nós. E a tempestade Se acalma na voz daquele que virou, pois sua palavra é pura, é tudo ao que nele. bem baixinho. Isso aí. Tem gente chorando. E quando nós vamos conversar com ela, essa é a vontade de Deus, pastor. Diante da sua glória, não há Hoje, nós precisamos sair daqui compreendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Aleluia. Para um pouquinho e faz esta pergunta. Começamos isso a semana passada. Onde eu me encaixo? Onde a minha vida está se encaixando no plano de Deus? Tenha a ousadia de orar e dizer a Deus: é essa a tua vontade para mim? É isso mesmo que tu queres para mim? Às vezes nós estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, e estamos enganando dizendo que é a vontade de Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Glória a Deus, na voz daquele homem que criou, pois sua palavra é pura, Aleluia. para os que nele Espírito Santo, as minhas palavras são poucas e pequenas para fazer o teu povo entender o quão grande é o teu amor. Então eu te peço, Espírito Santo, aonde a minha capacidade termina, fala com este homem, fala com esta mulher,
Conduz-nos, Senhor, pelo centro da tua vontade, porque ela é a melhor. Aleluia. Ele ouve o gemido no coração. Precisa te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença. Glória a Deus. No meu ser, sou eterno dependente, ser humano tão carente. Glória a Deus. Estou de novo aqui e quero ter o poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu venho aqui orar. Te servirei porque comigo estará. Só pergunte pra quem melhor do que errar. Eu vou ver. Quantas vezes não consigo lembrar. Aleluia. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar. Como sinal de dureza deste lugar. Glória. Nós vamos contribuir, meus irmãos, com nossas ofertas esta manhã, deste dia. Oh, glória. Hoje eu não queria ir embora não, para casa não. Nós vamos contribuir de forma voluntária, sem nenhuma obrigação. Você que quer abençoar a obra do Senhor, eu quero orar pela tua vida. Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida dos teus servos, que irão entregar o seu dízimo, a sua oferta, ó Deus, a sua promessa de fé para a manutenção da tua obra. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, não só aqueles que têm, mas aqueles também que não têm, Senhor. Eu oro para que o Senhor abra as portas, abençoe a todo o teu povo, Senhor. Abençoa toda a tua igreja, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Tu és o meu forte. Pode ser de pé. Pode ser de pé. Todo poderoso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é o nome sobre todos pelo qual girei, o Deus da minha provisão. O Senhor é a minha paz. Eita, não posso cantar não. Eu elijo, outro igual não há. Aleluia! Aleluia, minha justiça é. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Amém! Já passamos do horário. Oh, glória! Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus possa te abençoar, não só a ti, como a tua casa, a tua família, onde quer que você pisar a planta dos teus pés. Mas eu não posso, nós vamos orar pela Daisy. Completou mais um ano de vida, mas eu não posso terminar sem dizer uma palavra.
Não tenha medo da mudança. Há um tempo de mudança para a vida de alguém aqui. E você está com medo. Deus, eu estava aqui, Deus me disse, não tenha medo da mudança. Aleluia, aleluia, glória. Oh, ora aqui, senão não ora, não. Vem cá, vem orar, ora aqui, vem orar. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Abarachandaraia. Oh, ribicantarabachandaraia. Leborgia canturibicuba chandaraia. Alabarachandarabi canturiome candaraios. Alabarachuriande comasnaios. Glória ao teu nome para sempre. O caminho certo a seguir, seu mesmo que seja difícil. Abençoa Deise, Jesus. Mas sofrer contigo é muito melhor do que errar, Senhor. Tua filha que faz anos. Plantada em nossos corações dessa manhã, em nome de Jesus. Abençoa também a Deise, Jesus, da Vitória, tua filha, que completou mais um ano de vida. Abençoa a tua serva, vai dando vitória em toda a sua casa, a sua família, em todos os seus caminhos. Oramos abençoando a vida da tua filha, em nome para a glória de Jesus Cristo. Estenda a mão para cá, por favor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém.